Já na sua tela já aparecem os nossos analistas de política, Caio Junqueira e Jussara Soares, chegam para falar exatamente sobre essa proposta de emenda constitucional que segue em tramitação no Congresso. Mas, Caio, aparentemente, ainda mais pela segurança com que a gente viu o Hugo Motta falando ali, vai correr tudo bem. Claro, a votação vai ser essa semana, talvez quinta-feira, como bem disse nossa repórter Carol Rosito, mas temos que ver o tempo que vai levar no Senado. Por lá, talvez o governo não encontre tanta colaboração quanto está encontrando na Câmara, né, Caio? Boa noite. Vamos lá, Márcio. Boa noite, Jussara, boa noite a todos. Bom, Márcio, o calendário do governo, primeiro. O calendário do governo é aprovar no Senado no dia 15 de setembro, mais ou menos. Por quê? A Carol trouxe, vota nessa semana na comissão especial, vota semana que vem no plenário da Câmara, vai para o Senado e eles calculam ali mais ou menos 30, 40 dias para aprovar no Senado. Estou falando calendário esperado, idealizado pelo Palácio do Planalto. Antes do recesso, portanto, que começa dia 17 de julho, teria esse texto aprovado ali no Senado. Se não houver alteração, já iria para a promulgação. Vamos calcular ali para entrar em vigor 60 dias depois da promulgação. A gente estaria mais ou menos metade de setembro, 2, 3 semanas antes do primeiro turno das eleições deste ano, previsto para 4 de outubro. Ou seja, pelo calendário idealizado pelo governo, conseguiria o eleitor ir no dia 4 de outubro, votar no primeiro turno das eleições, já sentindo o benefício da redução imediata de 2 horas a menos de trabalho por semana e 2 folgas nessa nova escala de 7 dias, folgar 2 dias. Então já seria um eleitor já sentindo os benefícios dessa PEC. Agora, sim, você fala aí do Senado, né? Dia 11 de maio a gente trouxe aqui no Prime, né? Que já havia uma movimentação da oposição junto ao Senado Federal, justamente porque já tinham negado mão da Câmara, porque notaram o empenho e o compromisso do Hugo Motta com o Palácio do Planalto para aprovar esse texto. Semana passada, retrasada, a gente falou também do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, já tinha largado a mão também de tentar mexer alguma coisa na Câmara, porque a expectativa é no Senado. Agora, não é tão simples também para o Davi Alcolumbre, a despeito desse problema ali com o Palácio do Planalto, deixar registrado ali uma marca dele contrária ou retardar essa tramitação. Davi Alcolumbre também tem seus aliados disputando a eleição no Amapá, também não é algo tão simples assim. Esse, inclusive, era o retorno que ele tinha dado já para a oposição. Não é fácil se posicionar ou retardar ou atrasar a tramitação dessa PEC justamente pelo seu apelo popular. Pois é, aí vem a Jussara. Jussara, boa noite. E aí você nos traz esse mesmo ponto da dificuldade do governo em aprovar essas mudanças de escala de trabalho no Senado. E você nos acrescenta que empresários já estão anunciando que vão procurar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar barrar a aprovação dessa PEC, inclusive com uma reunião marcada já para amanhã, Jussara. É isso, Márcio. Boa noite para você, Caio, e a todos que estão aqui conosco hoje. Os empresários, representantes de diversos setores, liderados pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, têm uma previsão de amanhã se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar travar este acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Hugo Motta, que acelerou essa fase de transição do fim da escala 6x1. Esse acordo hoje de manhã, né, que foi feito ali, que ao final será 1 ano depois da promulgação pelo presidente Lula do fim da escala 6x1, aí sim já todo mundo passa a trabalhar 40 horas semanais, de acordo com o que previu ali este acordo hoje feito pela manhã. A questão é que os empresários e parte do Centrão imaginavam que não ia ter esse acordo, estavam tentando uma fase de transição maior, que essa redução de jornada levasse, alguns defendiam, até 4 anos, como se fosse ano a ano diminuindo um pouco até chegar às 40 horas semanais. Esse acordo hoje de manhã entre Lula e Hugo Motta acabou surpreendendo e agora, como estava contando o Caio, o que resta ao empresariado é apostar tudo lá no Senado. Por isso esse encontro amanhã com diversos
empresários, previsto já aqui em Brasília, no Senado. O presidente Davi Alcolumbre deve receber todos esses representantes, né, do setor produtivo, liderados por Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp. E tem um ponto aqui que eu acho que é importante a gente destacar também, Márcio, desse encontro do presidente Lula com o Hugo Motta. Hugo Motta, presidente da Câmara, ele vai tentar a reeleição, claro, como deputado, e esse gesto dele, esse acordo, essa aproximação com o presidente Lula nessa pauta que tem um viés que pode ajudar muito o presidente na sua popularidade, nessa busca por a reeleição, também pode ajudar o Hugo Motta. Então, é um gesto que é feito tanto para o Hugo Motta, para sua base, tanto que uma das audiências feitas para discutir a redução da jornada de trabalho foi feita na Paraíba, estado de Hugo Motta. E, claro, se a gente for lembrar também que o Hugo Motta vai tentar ser reconduzido como presidente da Câmara. Então, essa aproximação numa pauta tão importante que o Palácio do Planalto aposta como essencial para a reeleição do presidente Lula, também é visto como um gesto que pode assegurar apoio governista na reeleição de Hugo Motta, quando ele for disputar ali novamente a presidência da Câmara. Então, é uma questão que passa também por essa questão política, para as eleições deste ano e também pensando ali na reeleição para o comando da Câmara de Deputados. Esse é o ponto a ver amanhã que os empresários apresentarão para Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Eles apostam ali que o Senado possa recalibrar ali essa proposta, de repente ter uma transição com um período um pouco maior. O Palácio do Planalto, importante a gente dizer também, Márcio, também já conta que pode haver mudanças no Senado em relação a isso. Não querem, claro, deixar 4 anos, mas já tem ali uma margem que eles falam assim, olha, de repente vai ter que negociar sim no Senado. Esse é o cenário de hoje e a ver como segue a votação lá na Câmara. Muito obrigado, Jussara Soares. Obrigado também, Caio Junqueira. Eles voltam nessa edição. A repercussão é política, mas é claro que também é econômica. Por isso a gente repercute o andamento dessa proposta lá no Congresso sobre a jornada de trabalho com a nossa analista de economia, Lucinda Pinto, que nos traz o que essa mudança pode significar nos números para a economia. Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Acho que primeiro é importante dizer que essa redução de jornada de trabalho, ela é uma tendência em diversos países aí na última década. Só que, diferentemente do que está acontecendo aqui, em geral, quando os países fazem essa medida, adotam essa medida, primeiro existe um investimento em melhora de produtividade. Então, investimento em tecnologia, em qualificação dos seus funcionários, em automações, para garantir que seja possível produzir a mesma quantidade de coisas, de serviços, com os trabalhadores trabalhando menos horas. E isso não está acontecendo no Brasil. O Brasil já vem de um cenário bastante preocupante do ponto de vista de produtividade. A produtividade vem crescendo a taxas muito baixas, bem inferiores a de outros mercados, inclusive de emergentes. Então, o que dá para dizer é que, num primeiro momento, essa redução ela vai trazer, sim, um custo importante maior para as companhias do ponto de vista de mão de obra. O Brasil não consegue produzir a mesma coisa com as pessoas trabalhando menos horas. Então, isso terá um efeito tanto na capacidade de produção quanto do custo e, consequentemente, de inflação. E tem um ponto importante que é o seguinte, as grandes empresas, elas têm condição de investir mais rapidamente em tecnologia, em fazer ajustes nos seus turnos, em qualificar os seus profissionais e, eventualmente, de absorver uma parte desse custo adicional de mão de obra. Mas os pequenos negócios, esses não conseguem, especialmente aqueles que têm que fazer operações de todos os dias da semana, 7 dias da semana. Restaurantes, hotéis, bares, esses serviços que são, em geral, oferecidos por empresas de menor porte. Para essas empresas, a situação é mais agravada, né? É uma situação mais grave. Então, o que dá para dizer é que essa é uma medida que faz muito sentido, é uma tendência, é algo, não é nenhum absurdo que a gente está discutindo aqui. O ponto é ela acontecer de um jeito assoberbado, sem preparação das empresas, sem um planejamento mesmo para que as empresas estejam preparadas. E, nesse cenário, o que dá para afirmar é que o custo vai ser maior e alguém vai pagar esse custo, Márcio. Porque discussão até houve. Sim. Quanto tempo no Congresso? E os próprios empresários falavam, sim, estamos sendo bem recebidos lá, a gente está apresentando nossas propostas. Mas a questão eleitoral parece que pesa muito nisso também. Qual vai ser o deputado, qual vai ser o senador que vai chegar? Não, sou contra mudar a escala. Exato, é um calendário que
ditado por outras razões, não as econômicas, né? Então, esse é o ponto, Márcio. Acho que dá para afirmar. A gente não tem aqui um cálculo de exatamente qual é o efeito sobre inflação, sobre produção, mas dá para afirmar que tem um custo, sim. Ainda mais que a gente vive hoje um momento de mercado de trabalho super apertado, faltam profissionais em diversos setores, especialmente profissionais mais qualificados, mais técnicos. Então, fazer essa mudança neste momento, sem um preparo, sem uma organização, de fato, parece que vai ampliar esse custo. O custo haveria de toda forma, e é natural que haja. Ele vai sendo absorvido ao longo do tempo, mas parece que esse custo deste jeito não está sendo bem mensurado, e quem é que vai pagar? No fim das contas, o que a gente acredita que sempre vai para o bolso do consumidor, no fim das contas. Mas também ninguém quebrou nas outras etapas que já foram vencidas de benefícios para o trabalhador, férias, 13º fundo de garantia. A gente entende as dificuldades, entende que o custo fatalmente vai aumentar, mas a gente sempre caminha, a gente sempre evolui nesse sentido. Né? Sem dúvida, sem dúvida.